E a paz de Deus, que vai além de toda a compreensão humana, domine os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Com essas palavras, saudamos a todos e acolhemos a todos neste culto de adoração e louvor, agora, para a edificação na palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Lucas 13, dos versículos 10 a 17. Lucas 13, 10 a 17. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Jesus estava ensinando numa das sinagogas. O que era a sinagoga? Era um lugar de culto para os judeus nos dias de Jesus, para os filhos de Abraão. Jesus começou o seu ministério numa sinagoga, a sinagoga de Nazaré, a cidade onde ele foi criado. E o texto diz, lá em Lucas 4,16, que ele estava na sinagoga como de costume. O número de sinagogas era muito grande. Quando a gente lê o Antigo Testamento, Deus deu instruções para que fosse construído o tabernáculo, que era móvel. Acompanhava o povo nas suas peregrinações. Depois da conquista, fixaram-se santuários em Israel para o culto de adoração e louvor. Davi teve um desejo de construir um templo, mas foi Salomão quem construiu o templo e tornou-se o centro da vida religiosa de Israel. Mas além do templo, as casas eram locais de adoração e louvor. Se lemos em Deuteronômio capítulo 6, somos instruídos de que os pais deveriam instruir os seus filhos. Aquela palavra que Deus tinha colocado no coração dos pais, na mente dos pais, ele deveria falar aos filhos, andando, levantando, assentando-se, andando, colocar nos umbrais das portas, para que fossem formados espiritualmente, fossem edificados. Então o templo e os lares, as famílias. Mas quando Israel foi levado para o cativeiro babilônico, o templo de Jerusalém foi destruído. E o povo foi disperso não só para a Babilônia, mas para outras nações. E então os exilados começaram a se reunir em casas, em espaços que eles encontravam
principalmente para ler a lei, a Torá, lei de Moisés, os profetas e os escritos. E foi se formando mestres, dirigentes, para que lessem a Bíblia, explicassem as Escrituras, e as sinagogas tornaram-se numerosas. Quando o povo voltou do exílio, foi construído o segundo templo, mas as sinagogas continuaram funcionando. Não só em Israel, mas em muitos países para os quais o povo de Deus foi exilado. Em Jerusalém, além do templo, existiam na região de Jerusalém muitas sinagogas. Alguém nos informa que tinha cerca de 400 sinagogas. As sinagogas eram muito semelhantes aos nossos templos, locais de culto que nós temos hoje. A igreja cristã não seguiu o modelo do templo, centralizando tudo no templo. Ela seguiu mais o modelo das sinagogas. No ano 70, quando os romanos dominaram Israel, proibiram a construção de sinagogas. E a igreja não tinha templo para reunia-se nas casas. Encontrava locais para os irmãos terem reunião de toda a igreja numa determinada cidade. Foi só a partir de Constantino que começaram a construir as basílicas e as catedrais góticas mais tarde, na Idade Média. Então, se a gente lê as sinagogas, onde o povo se reunia aos sábados para ouvir a leitura das Escrituras, lei, profetas e escritos, percebemos que há muita semelhança hoje com as igrejas cristãs e principalmente as igrejas evangélicas, que são numerosas e onde nos reunimos, como estamos nos reunindo aqui, para o nosso culto de adoração e louvor, para ouvirmos a palavra, para nos edificarmos. O texto lido nos informa que Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E estava ali, ou chegou-se ali, uma mulher que possuía um espírito de enfermidade. A Nova Versão Internacional diz que ela tinha um espírito que a mantinha em enfermidade. É uma tradução mais fiel ao que está escrito no Evangelho de Lucas, na língua original. Ela tinha um espírito que a mantinha em enfermidade. E o texto também nos informa que esta mulher era filha de Abraão. E o apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 3, ele afirma que hoje todos os que creem são filhos de Abraão. E no mesmo capítulo de Gálatas, Paulo ensina que todos aqueles que creem são herdeiros das promessas feitas a Abraão. Paulo diz que a lei que foi dada 430 anos depois das promessas feitas a Abraão não invalidam as promessas. Esta mulher era filha de Abraão. Olha, se o crente hoje é filho de Abraão, o crente pode ter um espírito de enfermidade. Pode ser dominado por um espírito que o mantém enfermo. A Bíblia diz que é maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Meus irmãos, todo o ministério de Jesus, com raras exceções, foi direcionado para os filhos de Abraão. Quando ele estava saindo com os discípulos para um retiro, ele estava na região de Cesareia de Filipos, mais a leste. E uma mulher sírio-fenícia, gentia, clamava para que Jesus atendesse e curasse a sua filha.
E os discípulos pediram a Jesus: Senhor, atende essa mulher, despede essa mulher, porque ela vem gritando atrás de nós. Jesus disse: eu fui enviado tão somente às ovelhas perdidas da casa de Israel, aos descendentes de Abraão. Mas a mulher insistiu, chegou perto de Jesus, prostrou-se de joelho, adorou, pedindo que ele a atendesse e curasse a sua filha. Ele disse: não é lícito tomar o pão dos filhos de Abraão e lançá-lo aos cachorrinhos. Essa mulher poderia ter tomado isso como uma terrível ofensa. Mas ela diz: é verdade, Senhor. Acontece que os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas dos filhos. Diante disso, Jesus disse: mulher, é grande a tua fé. Não achei fé assim em Israel, entre os filhos de Abraão. A tua filha está curada. Jesus também ministrou a mulher samaritana, e os samaritanos não se davam com os judeus. O ministério de Jesus praticamente foi dirigido aos filhos de Abraão. Os leprosos curados eram filhos de Abraão. As pessoas que estavam aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor eram descendência de Abraão. E aqui está uma mulher, filha de Abraão, doente, encurvada, porque ela tinha um espírito que a conservava assim. A Bíblia fala de outro filho de Abraão que foi encontrado por Jesus e que foi libertado por Jesus. Este não estava numa sinagoga, porque ele não era acolhido na sinagoga. Jesus o encontrou quando passava por Jericó. E ele queria tanto ver Jesus e estava com o coração aberto para Jesus, que ele, sendo de pequena estatura, subiu numa árvore para que quando Jesus passasse ele pudesse ver. Uma grande multidão seguia Jesus, mas Jesus, quando viu Zaqueu, parou e disse: Zaqueu, desce, eu vou pousar em tua casa. Zaqueu desceu e recebeu Jesus com muita alegria. Depois ofereceu um banquete. No banquete Jesus disse: hoje entrou a salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Então Jesus encontrava os filhos de Abraão, ovelhas perdidas, nas sinagogas. Encontrava também nas ruas. E Jesus entrava nestas casas levando a salvação. O que é que tudo isso ensina para nós hoje? Eu vou destacar algumas lições. A primeira é esta: Jesus atrai as ovelhas perdidas da casa de Abraão. Filhos de Abraão hoje podem ser pessoas que foram batizadas, que participaram dos cultos, e que caíram em tentação e se afastaram da comunhão. E em muitas igrejas, estas pessoas são chamadas de desviados. Hoje, há uma frase que está impressionando o mundo: são os desigrejados. São aí os filhos de Abraão, filhos da aliança. Pode ser também aqueles, como os que participavam na sinagoga, e perceber que havia muita hipocrisia nas sinagogas. Aliás, Jesus repreendeu a hipocrisia nesse texto, escandalizado com a hipocrisia que existia quando esse povo se reunia para cantar ou para ouvir a palavra, para prestar culto, às vezes se afastam da comunhão. E aí se afastam do contato com a palavra, da comunhão com aqueles que nas sinagogas permaneciam fiéis e verdadeiramente filhos de Abraão, caem nos laços do diabo
são ovelhas perdidas que precisam ser encontradas. E quais são as lições? A primeira lição é que Jesus atrai. A gente não sabe se aquela mulher era uma frequentadora assídua da sinagoga. Algumas versões dizem que ela se aproximou, ela chegou à sinagoga. Pode ser que ela tenha ouvido as notícias de Jesus, sabia que Jesus ia estar na sinagoga, ela foi atraída por Jesus. E pelo que transparece no texto, não apenas ela, outros estavam ali, porque o chefe da sinagoga, indignado, disse para o povo, para os que estavam presentes na sinagoga: venham durante a semana para serem curados, não no sábado. Porque para eles, curar no sábado, tecnicamente, era trabalhar no sábado e quebrar o mandamento de Deus. Então é provável que outros filhos de Abraão, famintos e sedentos, necessitados, escravos de Satanás, no cativeiro, tivessem sido atraídos por Jesus. Eu não sei se os irmãos perceberam, mas o primeiro hino que nós cantamos, Um Só Rebanho, Um Só Pastor, é dirigido a Jesus. E há uma afirmação ali que me chamou a atenção. Ele é o imã que nos atrai. Os irmãos perceberam isso no cântico? Tu és o imã que nos atrai. Jesus atrai. E quem ele atrai? Às vezes ele não atrai religiosos, não. Sabe que religiosos empedernidos são bons demais para ser atraídos por Jesus. São santos demais. Não precisam de Jesus. Autossuficientes, soberbos, arrogantes. Mas corações quebrantados e contritos são atraídos por Jesus. Se olharmos no capítulo 15 de Lucas, os primeiros versículos, diz que todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvi-los. Quem eram os publicanos? Eram filhos de Abraão. Eram israelitas, que se dedicavam à profissão de recolher impostos. E como eles cobravam impostos para o Império Romano que dominava Israel, eles começaram a ser excluídos. Era muito difícil um publicano ser acolhido num culto da sinagoga. Eles tinham fama de pessoas que exploravam o povo e ficavam ricos à custa do povo. Eles negociavam com o Império Romano a taxa que o Império queria, e eles agora tinham certa liberdade para estabelecer o que o povo tinha que pagar. Impostos. E imposto, meus irmãos, é imposto. O nome já diz. Você tem que pagar. E o texto diz, Lucas 15, que todos os pecadores se aproximavam para ouvir Jesus. Aqui não eram os gentios. Esses pecadores eram filhos de Abraão. Esses pecadores eram israelitas, que foram circuncidados no 8º dia, quando era homem, que provavelmente tinha se tornado filhos da lei quando tinha 12 anos de idade, que junto com os pais frequentavam a sinagoga e ouviam a leitura e a explicação da lei, dos profetas e dos demais escritos, da Bíblia da época, da Bíblia de Jesus, que era o Velho Testamento. O Novo Testamento só ficou pronto no 3º século depois de Cristo. Mas, à medida que ia crescendo, eles iam se secularizando, abandonavam os encontros e os cultos das sinagogas, e esses eram considerados pelos filhos de Abraão, que continuavam firmes nas sinagogas, como pecadores. Esses eram pecadores.
Esses eram, na época, os desigrejados de hoje. E é uma coisa aqui que me impressiona, é que esses pecadores desigrejados, muitas vezes recebem afirmações depreciativas por aqueles que permanecem nas sinagogas. Estes pecadores eram atraídos a Jesus. Todos os publicanos e pecadores. Um dia eu estava lendo esse texto. Eu não tinha entendido ainda quem eram esses pecadores no Novo Testamento. Eram os gentios? Descobri que não. Descobri que eram filhos de Abraão. Descobri que eram judeus, circuncidados, instruídos, tinham ouvido tantas vezes a leitura da Bíblia. E quando eu percebi que esses pecadores eram atraídos por Jesus, eu levei um choque. E eu perguntei: eu sou discípulo de Jesus? Jesus está em mim? Eu estou atraindo esses pecadores ou estou amaldiçoando? Desculpe, a palavra ficou difícil. Eu tenho pessoas muito próximas a mim que hoje são desigrejadas, que nessa categoria são pecadores. E o dia que eu li esse texto, eu me quebrantei, chorei e pedi que Deus me desse graça para que eu pudesse atrair estes pecadores como Jesus atraía. Atraiu essa mulher, filha de Abraão, doente, vivia encurvada, só olhando para baixo. Tinha um espírito que a mantinha enferma há 18 anos. Eu não sei como ela era recebida na sinagoga, mas ela foi atraída a Jesus. Jesus atrai. Mas além de atrair, Jesus olha com compaixão. O texto diz que ele viu a mulher. Nem sempre a gente vê as pessoas como pessoas, não é assim? A gente às vezes vê as pessoas como paisagem. Quando o missionário Marcelo Moura esteve aqui e deu uma palavra, eu fui tocado pela palavra do Marcelo. Ele disse que ele estava fazendo compras num supermercado. E a hora que ele foi pagar, ele viu a caixa, a moça trabalhando no caixa, como pessoa humana. Como uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. E ele conversou, e o resultado depois mandou uma Bíblia. Jesus olha com compaixão. Como é que a gente está olhando? Eu não sei se os irmãos sabem, mas eu fui criado na região rural. Hoje a gente fala agricultor, agronegócio. Naquele tempo era lavrador. A gente vestia calças e camisas remendadas. Nós se transferimos do estado de São Paulo para o norte do Paraná. A nossa família toda foi recebida como membros na igreja de Jaguapitã. E um dia eu fui à igreja de Jaguapitã. Eu deveria ter uns 8 ou 9 anos de idade, descalço. A calça para ir na missa não era remendada, mas era de um brim grosso, que a gente chamava de brim arranca-toco. Porque o caboclo fazia a roupa daquilo, se enroscasse no toco, arrancava o toco, mas não rasgava, para durar bastante. E quando rasgava, a gente remendava. Eu fui ao templo, à sinagoga dos crentes. Eu me lembro que eu fui chegando, imagine um caipira, descalço, 8 e poucos anos de idade, descalço, porque não tinha sapato mesmo, não podia comprar. E eu cheguei na porta do templo. Eu jamais esqueci. Veio um menino bem vestido. E ele chegou para mim e disse:
você é visitante? Não, eu não era visitante, eu era membro daquela igreja. Membro menor. Ele falou, vem, eu vou te levar para a minha classe. Nunca esqueci. Aquele menino olhou para mim. E viu um ser humano. Viu que eu era gente. Mas eu me tornei, quando jovem, ainda muito caipira, jacu. Eu não sei se você sabe o que é jacu. Quem é do norte do estado sabe bem o que é. Eu me tornei sócio da UMP, da mocidade, da Sociedade de Jovens da Igreja, porque eu gostava muito de ler. E o meu interesse maior era não só participar com a turma, mas pegar livros da biblioteca para ler. Eu ia para o culto em Cruzeiro do Oeste a cavalo. O cavalo que a família tinha era um cavalo trotão, não é aquele que marcha. A gente chacoalhava todo. E eu cheguei para um encontro e a mocidade estava lá da igreja. Eu amarrei o cavalo lá, tinha uma balaústra na frente, fui, e tinha um grupo de jovens. Eu cheguei, aquele jeito, aquela roupa de caboclo, de caipira, franzino, magrinho, feio, mais feio do que agora. E tinha uma jovem que estudava fora. Ela olhou para mim e tirou um mapa. O caboclo disse que quando olha assim, a pessoa tira um mapa. Ela tirou um mapa de cima e embaixo. Eu senti um desprezo tão grande. Terminou o trabalho, eu desamarrei o meu cavalo trotão. Ia voltando, falou, o que essa turma pensa que é? Melhor do que eu? Não volto mais nessa igreja. Mas de repente, me veio à mente ensinos da Bíblia. Na época eu já era um discípulo de Jesus. Falei, mestre, como é que a gente procede? E o mestre diz, orem pelos que vos perseguem, caluniam, bendiz os que maldizem vocês. Falei, bem, eles nem me maldisseram, nem me mandaram embora, só olharam para mim com desprezo. E aí o meu mestre disse, ame, ame. E eu disse, pois eu não vou afastar não. Continuei firme. E quando eu consegui ir para a cidade, arrumei um emprego, sabe o que aconteceu? Com 19 anos de idade, a mocidade me elegeu presidente da UMP. Mas o olhar, como a gente olha. Jesus olhou com compaixão, viu a mulher, viu uma filha de Abraão, uma mulher encurvada. Tinha um espírito maligno que a mantinha encurvada há 18 anos. Jesus viu, e viu com compaixão. Mateus 9 diz que, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. Não é que aqueles filhos de Abraão, e aqui todas as pessoas dessas multidões aflitas e exaustas eram todos filhos de Abraão. Como ovelhas sem pastor, porque aqueles que deveriam ser pastores criticavam Jesus quando Jesus acolhia publicanos e pecadores e ministrava a palavra. Aqueles que deveriam ser os pastores desprezavam, olhavam com desprezo. E os principais sacerdotes, escribas e fariseus, num determinado momento, mandaram guardas prender Jesus e levar preso. Os guardas não conseguiram. E quando eles voltaram, perguntaram para Jesus, cadê o homem? Nunca homem falou como este. Não tiveram coragem de prender Jesus. Aí, aqueles que deveriam ser os pastores dessas ovelhas perdidas da casa de Abraão, sabe o que eles disseram? Vocês também foram enganados? Observa bem que nenhuma autoridade, nenhum escriba, nenhum fariseu, nenhum sacerdote creu nele. Nós somos verdadeiros filhos de Abraão. Quanto a essa plebe que não sabe nada de Bíblia, que não sabe nada da lei, é uma plebe maldita.
Jesus olhava para aquelas multidões aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor e via como vidas preciosas, prontas para serem colhidas para o reino de Deus. Como é que nós estamos vendo? A búlgara me contou uma experiência. Na década de 90, a búlgara viajava muito, fazendo esses trabalhos na igreja. E ela chegava a Curitiba, muitas vezes de madrugada, e chamava a mim de pai, chamava a Eloá de mãe, e me avisava, lá eu ia pegar a búlgara. Às vezes ela chegava e ia para a nossa cama, ficava no meio da Eloá e contando as suas experiências. E ele me contou uma. Foi uma igreja, deu a sua palavra, depois um casal a procurou e disse, olha, Deus nos levou a olhar pessoas como Jesus olha. E passando pela cidade, vimos 2 travestis. E ao invés de contar piadas e fazer deboche, eles se compadeceram, se aproximaram. Perceberam que eles queriam muito sair daquela vida, mas já estavam cativos, como essa filha de Abraão, 18 anos, amarrada, cativa de Satanás. Mas o coração deles foram se abrindo, e ela aquele casal entusiasmado, convidaram os travestis para um culto da sua igreja. E trouxe, e eles entraram. E aquele casal estava tão entusiasmado que botou lá no primeiro banco, para que eles ouvissem bem a mensagem do pastor. Quando terminou o culto, eles chamaram aquele casal e disse, o que é que vocês fizeram com a gente? Eu falei, o quê? Olha onde vocês trouxeram a gente aqui na frente. Devia ter deixado lá no último banco, terminava o culto e a gente ia embora. Veja como é que todo mundo está olhando para nós. Sentir o olhar de desprezo, de condenação, de asco, de deboche. Como é que a gente vê? Jesus viu com compaixão. Como a gente vê? Como a gente vê, sai aqui do templo, aqui ao lado, parece-me que é uma boate gay. Se a gente vê 2 homens abraçando, como é que a gente olha? Alguém foi criado à imagem e semelhança de Deus? Possível filhos de Abraão? A igreja evangélica, muitos pais ficam sem saber o que fazer quando descobrem que o filho é gay. Muitos não têm mais ambiente, têm que sair de casa. Uma pessoa muito próxima a mim exerceu uma função em nível nacional. Me consultou, devo fazer esse trabalho? Disse, mas o que você diz? Eu disse, eu acho que é uma missão. Porque eu vou procurar dar apoio aos excluídos, escorraçados da sociedade. Eu falei, o senhor sabe que em algumas regiões do país, quando os pais descobrem que um filho é gay, simplesmente expulsa de casa. Muitos não têm condições de sobrevivência, não têm formação. E ele me informou, o senhor não sabe quantos que o tráfico sexual está pegando essas pessoas, depois elas ficam tão amarradas que não tem como sair, a não ser que haja uma ajuda externa. E como era muito chegada a mim, ela dizia, eu estou perguntando porque o senhor é pastor. E muitos evangélicos têm essa posição de desprezo, de olhar, achando que já são a plebe maldita, condenada, a única serventia é ser combustível para o fogo do inferno. Falei, a missão aceita e tem todo o meu apoio. Como a gente vê, Jesus olhava com compaixão. Mas Jesus não só acolhia, atraía, Jesus não só olhava com compaixão, mas Jesus tocava. O que o texto diz, Jesus viu a mulher e chamou, vem cá. E diz, mulher, fique livre da tua enfermidade. Mas ele fez mais, ele impôs as mãos. E a mulher se endireitou imediatamente. O toque de Jesus. Jesus atrai, Jesus vê com compaixão, Jesus toca. Toque de poder.
O toque de Jesus. Os evangelhos falam que logo que Jesus, Mateus capítulo 8, logo que Jesus terminou o sermão do monte, terminou no capítulo 7, ele desceu do monte. Quando chegou lá embaixo, ele encontrou com um leproso. O leproso olhou para Jesus e falou: se o senhor quiser, o senhor pode me purificar. Jesus disse, o leproso já estava ajoelhado, adorando a Jesus. Enquanto muitos filhos de Abraão rejeitavam Jesus, mandavam prender Jesus, esse leproso ajoelhou e adorou Jesus. Jesus disse: quero, fique limpo. Mas o texto diz que Jesus tocou o leproso. Irmãos, de acordo com as instruções de Levítico, o leproso era impuro. Ele não podia viver no convívio da sociedade. Quando uma pessoa se aproximava dele, ele devia dizer logo: impuro, impuro. Se ele tocasse uma pessoa, a pessoa ficava impura. Se uma pessoa tocasse nele, ficava impura. Mas Jesus não apenas vê com compaixão, Jesus toca as pessoas impuras. Ela me tocou. Ela já te tocou? Quero. E tocou. Os evangelhos falam de uma mulher que tinha hemorragia, sangrava. Mesmo na menopausa, como chama? Na menopausa. Meu pai. Como? Menstruação. A mulher sangra, né? Tinha um período que ficava impuro. Depois tinha uma cerimônia de purificação. Mas se a hemorragia era contínua, ela estava sempre impura. E uma mulher sofria há 12 anos de hemorragia. Um dos evangelhos diz que ela tinha gastado todos os seus bens com os médicos e não sarava, indo cada vez pior. Ninguém podia tocar nela porque ficava impuro. Ela diz: mas se eu conseguir chegar perto dele e tocar não nele, mas nas vestes, só nas vestes, eu vou ficar curada. E ela conseguiu. Jesus tinha uma grande multidão ao redor de Jesus. Ela se aproximou e tocou nas vestes de Jesus. Jesus percebeu. Ele falou: quem que tocou em mim? Saiu de mim poder. Os discípulos disseram: Senhor, tem uma grande multidão que aperta o Senhor de todo lado. Agora, como é que a gente vai saber? Mas ele ficou procurando. Quem me tocou? Era uma mulher com hemorragia. E por isso ela toda trêmula. Parece que ela tinha cometido um pecado. Tocado no mestre. Uma mulher que era considerada impura naquele estado. E Jesus disse: mulher, a tua fé é grande. Fique livre dessa enfermidade. O toque de Jesus. E quando Jesus é tocado, numa ousadia de fé, essa mulher foi ousada. Tocou no mestre, nas vestes. Falou: não vou tocar nele, ele vai ficar impuro. Meus irmãos, Jesus jamais é afetado pelo nosso pecado, pelo contrário. Quando nós somos tão santos que a gente tem medo de a gente ficar afetado, que santidade é essa? Mas eu vou encerrar. E agora essa foi a melhor notícia, né? Principalmente para os irmãos que já estão com fome. Jesus não só atrai, Jesus não só olha com compaixão, não apenas toca, trazendo saúde, mas Jesus denuncia a hipocrisia religiosa. O chefe da sinagoga, ao invés de ficar feliz porque uma mulher que andava encurvada, tinha um espírito que a mantinha assim, ela se levantou, ao invés de ficar alegre, dar glória a Deus, como a mulher quando percebeu que estava assim, ela começou a dar glória a Deus. Eu acho que o chefe da sinagoga ficou preocupado, estava saindo fora dos princípios litúrgicos da sinagoga. E aí disse para o povo:
vocês venham durante a semana para ser curados, não no sábado. Curar é trabalhar, é transgredir o mandamento. As nossas regras litúrgicas são mais importantes que as pessoas. A nossa maneira tradicional de ver as coisas é mais importante do que pessoas. Ele ficou indignado. Jesus olhou para ele e, veja no texto, está agora no plural, e diz: hipócritas, no dia de sábado vocês não desprendem o jumento ou o camelo, qualquer animal, para levá-lo para beber? Se vocês no sábado cuidam dos seus animais, não deveríamos nós, num dia de sábado, libertar essa mulher que há 18 anos é escrava de Satanás? Hipócritas! Hoje há muitos desigrejados por causa de hipocrisia que eles veem nas igrejas. Eu estou falando isso, meus irmãos, não estou acusando ninguém. Essas palavras podem voltar para mim. Isso não justifica, porque o desigrejado vai se separar dos meios de graça, onde ele poderia ser abençoado. E a nossa oração, isso é para que os desigrejados, os que se afastaram ou por escandalizados, ou por ganância, ou por qualquer outro motivo, a nossa oração é para que eles tenham a atitude do filho pródigo. Pegou tudo que podia do pai. Às vezes nós somos crentes tão interessantes, a gente quer pegar tudo que Deus tem para a gente, e depois dar as costas para Deus. E aí ele gastou tudo, ficou longe, sem comida, sem bebida, sem abrigo, queria até comer a comida que os porcos comiam, não foi permitido. Ele caiu em si e disse: quantos trabalhadores empregados de meu pai têm comida em abundância? Eu estou aqui perecendo de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, mas me receba como empregado para que eu viva. Qual foi o obstáculo? O filho mais velho, que nunca saiu da igreja, que nunca deixou de exercer seu ministério. O pai, quando ouviu essa confissão do filho, falou: venha, filho. Mandou botar roupas novas, um anel no dedo. Vamos matar o novilho cevado, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começou uma grande festa. Mas o irmão mais velho, quando viu aquela festa, disse: o que está acontecendo? O fulano voltou para a igreja. Aquele que pegou tudo que ele podia pegar de Deus e gastou com meretriz no mundo, agora faz festa para ele? Não aceito. Meus irmãos, a gente acha que a igreja é da gente. As cartas do Apocalipse são endereçadas ao anjo da igreja, não à igreja do anjo. Existem presbíteros da igreja e não a igreja dos presbíteros. Existem líderes de ministérios e não ministérios do líder. Jesus denuncia a hipocrisia religiosa. Às vezes a igreja fica parecendo mais um clube para atender à voracidade de consumidores passivos. E dentro da igreja vão se formando clubinhos fechados. E alguém, para entrar, tem que romper esses clubes para entrar. Não, eu estou falando da igreja da China, da igreja da Rússia. Eu não estou falando da primeira igreja presbiteriana independente de Curitiba. Porque senão é perigoso vocês me mandarem embora. Isso acontece lá na China, lá no Japão, do outro lado do mundo. O profeta Jeremias, nas Lamentações, houve um momento que ele disse: vamos pôr o rosto no pó, quem sabe ainda haja esperança. Eu não estou vendo só assim não, irmãos. Domingo passado os irmãos ouviram alguns testemunhos. Se lembram dos testemunhos?
Lembra da irmã Raimunda? Que a filha dela ia passando. Eles já tinham tido experiências com Deus, buscaram a Deus sem a pregação do Evangelho, passaram lutas, encontraram Deus, aí precisaram de uma igreja para toda a família. A filha ia passando, alguém dizia para ela, volta. Ela voltou, olhou para o templo, viu que era uma igreja, entrou no site da igreja, o dia de culto, e a irmã Raimunda, domingo passado, disse, e nós viemos, fomos muito bem recebidas e estamos aqui. Eu quero dizer aos irmãos dessa igreja que recebem bem. Para todos nós que olhamos com compaixão, para todos nós que atraímos, as pessoas veem Jesus em nós e pelo Cristo em nós são atraídas. Eu estou falando assim, meus irmãos, mas eu às vezes choro, peço, Senhor, que Jesus seja visto em mim, que Jesus atraia através de minha vida. Que olhem com compaixão, que toque as pessoas. E que nós saibamos atender a essa advertência de Jesus, a essa denúncia de Jesus. O líder e pessoas daquela sinagoga estavam se equiparando com os escribas e fariseus de Mateus 23, 13 ou 14, não me lembro bem. Jesus diz, ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês têm a chave do reino, mas vocês fecham para as pessoas que querem entrar. E vocês mesmos não entram, fica na porta. Numa reunião dessa semana, o pastor Kleuber olhou para mim e disse, pastor, eu estou preocupado com as crianças aqui na igreja. Ele olhou para mim, mas não é as crianças faixa etária. As crianças que a gente viu aqui estão chegando, são crianças em Cristo. Como é que elas estão sendo recebidas? Que discípulos de Jesus vão se tornar? Que modelos vão encontrar aqui? Onde abundou o pecado, essa é a nossa esperança. Nós já temos sinais disso, né? Domingo passado eu fiquei muito feliz. Aí eu me lembrei de um hino que foi cantado em 31 de julho de 1903. Chuvas de bênçãos. Chuvas de bênçãos dos céus. Gotas benditas, já temos. Chuvas, pedimos a Deus. Eu vi chuvas de bênçãos domingo passado. Mas eu estou pedindo, eu vi gotas de bênçãos. Nós precisamos de pedir chuvas. Que a graça de Deus faça com cada um de nós, que Cristo seja visto em nós e Jesus atraia filhos de Abraão que estão cativos de Satanás e precisam ser libertados. Que Jesus toque as vidas através de nós. E que pela graça a gente aceite a repreensão de Jesus, valorizando mais as pessoas do que os nossos animais, do que as nossas casas, do que os nossos carros, do que a nossa tradição, do que a nossa cultura. Paulo diz, quando eu conheci a Cristo, tudo isso foi esterco para mim. E hoje eu quero conhecer a Cristo e ser achado em Cristo. Não tendo a justiça que vem da religiosidade, mas tendo a justiça que vem de Cristo e que eu recebo pela fé. E Paulo cresceu em Cristo e diz, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nós vamos orar nesta manhã, para que Cristo cresça em nós de tal maneira que Ele seja visto em nós, e que o Cristo em nós atraia pecadores, publicanos, filhos de Abraão, cativos, que recebam o toque através de nós, sejam vistos com compaixão, e que ao vir congregar conosco, eles tenham modelos de discípulos de Jesus, para que se tornem discípulos também, que fazem discípulos. Isso acontecendo, a nossa igreja vai passar por uma revolução. Vamos ficar de pé?
Eu vou orar agora, e depois nós cantamos, terminado o cântico, invocamos a bênção. Vamos levantar as nossas mãos? Eu gosto desse gesto, né? Porque Jesus orava assim. Ele levantava as mãos e olhava para o alto, olhando para Deus. E quando a gente levanta as mãos, a gente está pedindo que Jesus estenda as mãos e pegue as nossas. E a nossa oração, eu já estou orando, de olhos abertos, olhando para vocês. É para que Jesus cresça em nós. É para que Jesus faça de cada um de nós cópias dele. Para que filhos de Abraão escravizados por Satanás sejam atraídos, sejam vistos com compaixão, sejam tocados pela graça, sejam libertados e que venham conosco somar nessas batalhas do Reino de Deus. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.